certo? Então, vamos lá. Para a gente dar continuidade aqui, vamos entender um outro ponto agora. Um ponto também muito importante, que é o seguinte. Quando fala, João, vamos falar assim, por exemplo, de alguns exames que são específicos, né? Que são importantes quando a gente vai falar, por exemplo, de uma análise. Quando a gente vai falar de exames de sangue são extremamente fundamentais para a gente saber o que precisa ou o que não precisa ser ajustado. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Já ouviu falar a famosa frase, já virou até clichê, o corpo fala? Sim. Certo? Então quando eu falo corpo, quando a gente usa essa expressão corpo fala, é de fato. Acabou sendo perdido a questão do feeling, do tato, de entender o diagnóstico clínico baseado em sinais e sintomas do paciente. Hoje em dia você pega uma pessoa que não necessariamente os exames dela estão fora dos parâmetros de referência do laboratório, mas ela tem, por exemplo, sintomas de fraqueza, letargia, ela tem queda intensa de cabelo. E se você fosse basear só pelos exames, você vai falar, você está bem. Mas não é normal alguém ter uma queda de 200, 300 fios por dia de cabelo. Não é normal alguém sentir letargia, cansaço o tempo inteiro. Não é normal alguém ser sonolento ou ter dificuldade para dormir. Isso não é normal. Isso é um conjunto de sinais e sintomas que está condicionado, muitas vezes, a problemas alimentares. E dessa forma, se fosse basear somente nos parâmetros de exames laboratoriais, nunca vai sair de lugar nenhum. Eu falo porque eu atendo todos os dias diversas mulheres que passam a ter os mesmos sinais e sintomas, e essas mulheres, elas estão com distúrbios alimentares. Eu falo até pelas minhas próprias seguidoras do Instagram, dicas simples e básicas de qualidade de vida e de alimentação saudável, ou uma simples dica, por exemplo, de um complemento nutricional que pode colaborar, ou algum alimento que pode colaborar em algum ponto. Depois de algumas semanas ou alguns meses, elas me dão feedback. Mas, doutor, segui aquela dica que você me passou, né? Não que eu passei para ela, mas que eu falei na mídia social, no Instagram, e ela comenta. Eu usei aquilo e, nossa, minha queda de cabelo melhorou muito desde que eu comecei a fazer. Mulheres que eu atendo que já me relataram que a disposição para trabalhar, disposição no esporte, disposição no dia, ficar mais ativa, mais alerta, melhorou muito, porque cuidou de algo simples chamado alimentação. Vida, mas depois mais ou menos de quanto tempo recuperando, retomando uma alimentação saudável, você vê a diferença no cabelo? Isso vai ter algumas variáveis, mas vamos tirar as variáveis só para facilitar, né, o processo, facilitar a compreensão. Vamos levar em consideração que a gente precisa sim ter dois elementos que são os mais importantes, são os mais fundamentais quando a gente vai falar sobre marcadores laboratoriais. Quais são os mais importantes? A gente tem que levar em consideração hemoglobina. Quando a suspeita é queda alimentar, tá? Não estou falando para todos os pontos. Hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM e contagem de eritrócitos. Esses são muito importantes. Aí nós vamos ter aqui também ferritina, e vitamina D. Essa parte de cima tá toda no hemograma completo, né? Tem mais alguns, mas sim, nós podemos definir, se a gente juntar hemoglobina, hematócrito, VCM e CHCM, tá no eritrócitos completo. Tá no hemograma completo. Por que eu destaquei esses? Porque são esses marcadores os mais importantes e a gente tem que entender qual que é a contextualização deles, certo? Então, dentro do contexto, vamos entender isso daqui, porque entendendo isso daqui vai fazer sentido porque que você, né, qual que é a questão, quanto tempo que demora, né? Então, pra gente entender, vamos lá. Quando a gente fala de eritrócito, o que é o eritrócito? São os glóbulos vermelhos, certo? As células brancas sanguíneas, ok? Para entender, as células vermelhas, elas são produzidas pela nossa medula óssea. E elas são renovadas a cada período de 120 dias. Ok? Quando a gente fala então disso daqui,
os eritrócitos. Aí vamos falar de hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é a proteína Que tá dentro que está no interior dos eritrócitos. dos eritrócitos. Então, esse está dentro desse. Isso aqui é uma proteína que ela se liga Ao ferro. ao ferro. Certo? Então o que acontece? Vamos supor que você tem uma carência alimentar e a sua hemoglobina desce. Se demora 120 dias para isso daqui se renovar, e você está com ele baixo, quanto tempo que vai demorar se alimentando certinho, talvez, para subir? 120 dias até essas renovarem. Exatamente. Porque, tipo, a hemoglobina, essa proteína, ela já vem meio que de fábrica dentro do eritrócito. Ela Exato. não tem como entrar dentro do eritrócito de novo. Exato. É a bateria do iPhone. Tá de fábrica, tá livre. Não é igual as baterias antigas que você vai lá, troca, compra na lojinha e coloca a tua bateria em casa. Não. É de fábrica. Só dá pra mudar aquilo se mandar pra fábrica. Aí a fábrica põe outra bateria pra você. Mas não dá pra você fazer em casa. Não é simples, não é fácil, não é prático. Então, você não tem como simplesmente, depois que a célula já formou, a hemoglobina está dentro dela, não sai. É um cofre blindado, impenetrável, que não estoura. Ponto. Certo? Se a sua hemoglobina veio fraca, está com pouco ferro, ela não vai aumentar porque você começou a comer espinafre ontem. Se você comer espinafre bonitinho durante 120 dias, aí ela vai ter uma troca completa. Mas claro que essa troca ocorre diariamente. Então não vai demorar 120 dias exatos. Pra trocar todas, porque todo dia vai trocando um pouquinho. Exato. Então você vai melhorando os seus níveis semana a semana, mês após mês. Certo? Mas entende? Isso está relacionado a como que as células funcionam. Por isso que você tem que controlar a ansiedade do seu paciente e a sua ansiedade como profissional, porque as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Certo? Porque demorou meses também para chegar num nível ruim. Então vai precisar de um certo tempo para voltar a um nível de recuperação. Por quê? O tricologista não é mágico. O tricologista não é Harry Potter. O tricologista ele vai trabalhar com os parâmetros para você começar a melhorar os seus níveis fisiológicos. Certo? Então a gente vai começar a estimular nutricionalmente para que as células comecem a vir saudáveis. Aí você me pergunta, João, tá, o que é VCM e CHCM? Aí aqui são marcadores que servem para a gente avaliar se tem anemia ou não. Hemoglobina baixa e eritrócitos baixos não são marcadores específicos, isolados, para a gente falar que tem anemia ou não. Aqui é só para a gente ver se o ferro está baixo ou não. Porque, na verdade, elas podem até ter um número reduzido, mas elas estão com a função delas muito ativa também. Exato. Ou você pode ter muita e ela não tá com a função decente. Aí não vai... Exato. Então por isso que a gente tem que saber interpretar. Isso é uma coisa que a maioria dos profissionais não consegue fazer, não consegue interpretar. VCM é o tamanho da célula. VCM é o tamanho do eritrócito. E o CHCM é a quantidade de hemoglobina que tem dentro do eritrócito. Certo? Só que aí é uma discussão sobre hemograma que é mais complexa. Eu tenho que fazer uma aula de hematologia para vocês, né? Eu também, né? Eu sou patologista clínico, trabalhei muito tempo dando aula em faculdade de hematologia. Já trabalhei em departamentos de hematologia dentro de laboratório clínico. Então o que acontece? Mas isso é uma aula mais complexa, vamos deixar para um outro dia, tá bom?